O Vasco de 2026 cresceu muito sob o comando do Renato Gaúcho. Isso aí todo mundo sabe, todo vascaíno entende isso, e você que acompanha o noticiário do Vasco, com toda certeza, também tem esse entendimento do trabalho que era feito do Diniz para o trabalho que o Renato faz agora. Foi uma evolução gritante, tanto que a gente saiu da última colocação e estamos hoje em 10º colocado, brigando ali no meio da tabela, correto? Todo mundo concorda com isso. Mas você sabe realmente o que tudo isso vai querer dizer pra gente? Antes de mais nada, eu sou o Moisés, esse é o canal do Zibre. Zibre é meu apelido. E se você é novo por aqui, considere deixar seu like, sua inscrição, ativar o sininho das notificações, porque eu tenho certeza que você vai gostar, ou pelo menos vai ter algo para criticar do que eu vou te falar aqui. Então, seja muito bem-vindo e vem fazer parte desse grande grupo que é esse canal que está se formando. Muito obrigado. E para você que continuou no vídeo, o Renato Gaúcho fez o Vasco melhorar muito o futebol e a forma de jogar, o plano de jogo, como o Vasco se porta nos jogos, a garra que o time tem, até aquele nervosismo que a gente sente o jogador ter de talvez um discutir com o outro, como aconteceu entre o Thiago Mendes e o Puma na saída do jogo no primeiro tempo contra o Paysandu. Isso é normal. Mas normalmente eles discutem no intervalo, dentro do vestiário e não ali no campo. Foi basicamente isso que gerou a discussão deles. Mas tudo ok, eles já se acertaram. O Thiago Mendes fez até uma postagem falando sobre o jogo, falando que foi uma discussão ali do calor do momento. E beleza, espero que não aconteça mais, Thiago. Se quiser cobrar alguém, cobra alguém no vestiário, não cobra na frente de todo mundo. E tá tudo certo, beleza? Voltando ao presente, o que quer dizer o Vasco ter crescido tanto sob o comando do Renato Gaúcho? Quer dizer, primeiro, que o nosso técnico só tem um contrato até o final do ano, e se a gente quiser manter ele, e eu não sei se a gente vai manter, não sei se ele vai querer até ficar, também porque a gente precisa considerar isso, a gente precisa prospectar o fim do ano, significa que a gente vai ter que ter uma dor de cabeça a mais para ter ou essa renovação, ou uma procura de novo técnico, o que eu não acho que deva acontecer. Porém, o Pedrinho e o torcedor vascaíno também vai acabar se preocupando com isso. Mas ok, isso é um problema mais pra frente. Só que, na janela do meio do ano, o Vasco vai sofrer um assédio gigantesco, um fortíssimo assédio. E um jogador que provavelmente vai ser muito assediado vai ser o Andrés Gomes. O Andrés, ele tá crescendo muito no Vasco. A gente vê os jogos dele, a gente gosta dele pra caramba, a gente se irrita quando ele erra alguns lances que a gente julga ser bobo, mas também a gente não entende muitas vezes como que ele chegou para estar naquela posição, o quanto ele correu, o quanto ele se dedicou ali para chegar, e talvez ele pode ter chegado até um pouco sem fôlego naquela posição, que seria a posição de finalizar, a posição de dar um passe, e aí a perna não responde como ele esperaria que respondesse no começo da jogada. Isso é coisa que só quem está lá jogando vai saber entender o que acontece. Muitas vezes a gente comenta injustamente sobre o jogador, porém ele tenta todas as vezes. E essas tentativas do Andrés Gomes fazem com que ele seja um jogador diferenciado. Eu falei no vídeo anterior que eu não acho ninguém no Vasco extra classe. Eu não acho extra classe. O único extra classe que a gente tinha era o Ryan, que estava em franca ascensão. O Coutinho já foi um extra classe, mas jogando no Vasco ele não era, porém era um jogador muito bom. E o Verratti era um extra classe na finalização. Ponto. Agora, no elenco atual, eu acho que não tem nenhum extra classe, mas tem bons jogadores e jogadores que destacam. Mendes, Cuiabano se destaca bastante, e o Andrés Gomes. Cara, o destaque do Andrés Gomes vai chamar muita atenção da Europa. E já teve em alguns jogos, em São Januário, já teve olheiros indo nos jogos do Vasco para acompanhar o Andrés Gomes. Ele é bem novo, ele ainda tem mercado na Europa, e eu acho que a gente vai sofrer um assédio muito forte por ele. E vai dar um trabalho gigantesco pro Vasco segurar ele. Ele vai para a Copa do Mundo. Ele começou, ele já tenta todas as jogadas, ele já tenta muitas jogadas o tempo todo. Ele quase sempre sobressai sobre o zagueiro. Então, cara, ele tá sempre ali na cena do crime, vamos dizer, pro bem e pro mal. E ele farma número, ele gera volume de jogo, ele gera pressão no zagueiro. E eu acredito que ele vai ser convocado para a Copa, e ele na Copa vai se destacar e vai
sofrer assédio de contratação. Qual é o lado bom disso? Primeiro, o Vasco pode pegar uma grana boa. Segundo, a gente não vai ter aquela situação que teve, por exemplo, com o Ryan, que a família do Ryan perdoou um monte de lambança que Campelo, Eurico, Salgado fizeram, e também 777 fizeram na condução da carreira do Ryan, enquanto ele era jogador de base, depois início de profissional no Vasco. E aí o Vasco ficou de mãos atadas quando chegou lá e tinha uma cláusula que se chegasse um time da Inglaterra fazendo uma proposta, o Vasco tinha que liberar. O Vasco correu atrás, fez alguma negociação, tentou salvar alguma coisa boa ainda, mas de fato a gente ficou de mãos atadas ali porque, cara, o jogador tinha uma proposta, tinha uma cláusula no contrato, o Vasco tinha que aceitar, o que a gente podia fazer? Não podia fazer nada. Então a gente acabou, perdendo uma boa grana aí nessa negociação, que a gente podia ter feito mais dinheiro, que quando você vende jogador da base é isso que você quer, primeiramente. Mas beleza, ok. Que isso não se repita para os próximos jogadores que venham a aparecer, mas também, no caso do Andrés, eu acredito que a gente não tenha isso, tá? O Vasco contratou o Andrés, pagou o que tinha que pagar pelo Andrés, ele já está mais valorizado do que ele estava antes, e com uma possível disputa de Copa do Mundo, eu acredito que ele vai se valorizar muito mais. Então, cara, eu acho que o Andrés dificilmente fica depois da Copa do Mundo no Vasco. É uma notícia, assim, uma notícia ruim pra gente que torce, mas é uma notícia... É ruim e boa, é uma notícia que ela pode ser ruim e pode ser boa, ela tem dois lados, porque ela é boa porque o nosso jogador se destacou, mas ela é ruim que a gente pode perder o jogador. E é o que eu tô vendo o desenho acontecer. O Andrés vai se destacar, vai continuar fazendo as jogadas dele. E uma coisa, o Andrés, ele é o atacante da Série A que mais deu assistências no Campeonato Brasileiro. Você sabia disso? E ele já fez 2 gols nos últimos jogos. Você sabia disso? Então, além de dar passe, ele começou a fazer gol. Ele deu passe no jogo contra o Paysandu. Ele participou da jogada do jogo contra o Paysandu. Ele fez gol contra o São Paulo. Ele fez gol contra o Remo. Então, ele está se destacando muito. E, cara, eu tenho certeza que o técnico da Colômbia está vendo isso. E ele vai ser convocado. E ele vai fazer as mesmas coisas que ele faz no Vasco na Copa do Mundo. Claro, uma dificuldade maior, obviamente, porque ele é um jogador, poxa, Copa do Mundo é um campeonato muito diferente do Campeonato Brasileiro. Mas o instinto de jogo dele tá ali, o jeito que ele joga, ele vai ter uma marcação mais forte? Eu acredito que sim, mas no Brasil a marcação já é muito forte e ele se sobressai muitas vezes. Então, ele vai continuar aparecendo, os olheiros vão aparecer, vão olhar mais ele e, cara, olha, a gente vai vender esse jogador. Eu só espero que seja uma venda boa pra gente, que seja uma venda que faça sentido pro Vasco e que a gente consiga encontrar uma reposição. Mas não espere que o Andrés fique pro segundo semestre de 2026 no Vasco. Se ficar, na minha opinião, no que eu analisei, vai ser um milagre esse jogador continuar no Vasco, porque o assédio da Europa faz qualquer jogador ficar desanimado de jogar no Brasil e querer partir pra Europa. E não adianta a gente ficar muito triste com isso, porque é o caminho natural hoje. O cara é um futebol mais forte, é um futebol que dá mais visibilidade, é onde todos os jogadores querem estar. E apesar do Brasileirão ter se desenvolvido muito nos últimos anos e ter crescido muito nos últimos anos, infelizmente a gente ainda vai correr esse problema por conta da desvalorização da nossa moeda, estar longe da Europa. O Brasil sofre por isso. É uma pena, porque o nosso futebol é muito forte, poderia ser muito mais forte se a gente não sofresse tanto assédio assim. Com a melhoria do Campeonato Brasileiro ao longo dos anos e alguns campeonatos da Europa se desvalorizando, italiano, português, francês, que também não está muito legal, tiveram uns reveses aí atrás aí, problema com o Mbappé e tal. Cara, eu acho que o Brasileirão se aproxima da Europa, mas ainda assim a gente continua sofrendo. O bom é que a gente pode trazer melhores jogadores para cá, porém, também o assédio também continua forte e assim, cara, enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar perdendo jogadores assim, como os jogadores que destacam aqui no Brasil e acabam indo para a Europa logo em seguida. E se o Andrés Gomes continuar fazendo o que ele está fazendo agora no Vasco, ele vai ser vendido. E vamos torcer para que seja uma boa venda. Se esse vídeo gerar uma boa discussão, eu vou trazer números mais acurados do Andrés, mais detalhado,
valor de venda que que a gente consiga analisar, números dele em campo, multa, essas coisas pra gente poder conversar melhor, beleza? E se você chegou até aqui, meu muito obrigado, de coração. Obrigado por ter acompanhado o vídeo, obrigado por ter acompanhado a minha excelentíssima dicção, que trava às vezes, mas eu continuo tentando. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência. Considere se inscrever no canal, considere deixar o like e ativar o sininho das notificações. E deixa seu comentário aí, diga o que você acha. Você acha que o Andrés vai ser vendido agora? Você acha que não, que eu tô viajando e o Vasco vai segurar ele até o final do ano e vai renovar o contrato com ele ainda mais vezes e vai vender depois? E eu tô viajando que eu acho que ele vai pra Copa do Mundo, que ele não vai pra Copa do Mundo coisa nenhuma. Fala aí pra mim, cara. Comenta aí, eu quero muito te ouvir, eu quero muito saber qual é a sua opinião. Os comentários estão abertos, eu respondo todo mundo, a gente conversa, a gente aprende junto, beleza? Tamo junto, valeu!